Didático ou não? Esse dia é um dia didático ou não? Rayane, você que escolheu. Ela falou que sim. É um dia Sim, é sim, didático. é dia para Radiscalpio mesmo. Estão querendo botar para lascar em mim que eu tô vendo. Não, eu quero aprender o índice, é diferente. Estão querendo testar o professor. Eu conheço esses safadinhos. Eu fiz todas aquelas anotações da aula passada. Agora eu queria ver a prática dela. Certo, vamos lá. Vamos começar a fazer umas magias aqui do além, né? Opa. Vai falando aí das marcações, Jonathan. Isso que eu ia Um falar. minuto. No diário, né? Uhum. Marcação pelo diário, né? Pessoal sendo realista para o preço, para o movimento que está sendo feito. Nós tivemos aqui um rompimento de um micro movimento, não possuímos um micro movimento neste momento aqui no diário. Em sequência a isso, a gente já vem já direto para a marcação dos gatilhos, né? São distorções e pre-codes. Tá? No gráfico diário, né? Isso aí. Se atendo sempre ao que está acima e ao que está abaixo do preço. Tá? Inclusive, isso aqui é uma coisa que quem for aluno meu de mentoria sabe o que é que eu estou fazendo. E a famosa receita de bolo. Exatamente. A marcação aí é só os gatilhos. Tá? Por enquanto, sim. Vou marcar rápido, porque senão não vai dar tempo da gente fazer tudo, né, pessoal? Por isso que eu tô falando pouco e só marcando rápido. Essa marcação aqui é algo que dura em torno de 5 a 10 minutos no máximo, tá, para fazer. O 59 não seria não, que ele reverteu? Seria, mas onde é que ele tá? Acima. Entendi. Passo batido, tá? Isso aí. E esse que vos falou, que me interrogou, pessoal, foi o João. Um dos primeiros aí da mentoria comigo, inclusive, também. Hein, João? Isso aí é só pela voz, né? É o costume, né? Ok. João, tô fazendo alguma coisa diferente do que eu ensinei pra você, João? Ele tá no telefone, tá falando no telefone. Ah, tá. Tá com o fechado. Tá do mesmo jeitinho que ensinou. Aí, eu tenho. Isso é o Léo não falando. Presente. Sabia? Dá pra reconhecer a voz. Pastor conhece a voz das ovelhas, né? É isso. Reconhecer, né? Querendo ou não, a gente passa 1 hora, uma vez por semana, durante 7 semanas. Marcação de 60 agora. É o quê? Marcação de 60 agora, né? Exatamente. Sendo sempre realista para onde o preço está trabalhando, tá? Macro e micro movimento também. É receita de bolo, como eu falei para vocês, né? E se é receita de bolo, a receita é a mesma, independente do ativo, independente do tempo gráfico. Quando vocês fazem um bolo na casa de vocês, vocês mudam a receita? Tudo tempo a mesma. Pode mudar, não. Exato. Quando muda é só pro sabor, né? Exatamente. Se é só pro sabor, o que muda em referente ao sabor aqui seria o ativo. A gente faz uma comparação. Aqui, pessoal, eu tô vendo que vai ser um dia de indecisão, tá? É um dia lateral isso aqui. Ah, Jonathan, mas como você sabe disso? Ele está trabalhando entre 2% e 50% numa região de relevância de briga de preço.
Então aqui está tudo indicando que vai ser um dia lateral com amplitude baixa, inclusive. A amplitude máxima dele aqui vai ser mais ou menos esse 50% aqui. E provavelmente até no máximo esse 50% aqui. Nós temos uma amplitude de mercado. Isso é minha especulação, tá, pessoal? Amplitude de 2.000 pontos na última pernada. Na verdade, 2.000 pontos. E uma variação de mercado aqui de 500 pontos. Um trabalho aqui um pouco mais rebruscado, tá? Isso aqui é algo um pouco mais avançado, tá? Eu vou fazer aqui agora. Jonathan, o que seria esse PRO de 60 minutos? Seria uma projeção de Fibonacci, tá? Dos 60 minutos de amplitude. Obrigado, perfeito. Nada. Vamos junto. A amplitude seria a mesma da Fibo que você está marcando, né? Isso. Da fibra deste micromovimento aqui, tá? Aí tu põe mais 2 micromovimentos, que é a amplitude do que a pernada houve, é isso? Sim. Tô botando mais 2, porque isso aqui podem ser zonas de relevância. De lateral, quando eu detecto que faço uma projeção para dia lateral, eu tento identificar zonas que o preço pode trabalhar. Isso, Isso é uma isso seria, circunstância para dia lateral. ajudaria mais no scalp, Jonathan? Isso ajuda muito no scalp, né? Sim e não. Sim e não. São zonas, o que até eu explico para os meus mentorados é que o preço ele só trabalha, eu vou até perguntar, Leo, não, eu digo que o preço só trabalha de o quê para o quê? Como é? Vamos ver se está estudando, Leonan e João. O que é que o preço, e Marcos Bonato, acredito que está aí também, tem outra galera aí. O preço só trabalha de onde para onde? É mínima, máxima 50%? Mínimo mais 50%, mas ele só trabalha, o preço só trabalha de onde para onde? João, Leonan, Marcos Bonato, Daniel Liberal. De liquidez para liquidez e de gatilho para gatilho. Isso aí. Isso aí, Marcos. Já escutei sua voz daqui. Se o preço só trabalha de liquidez para liquidez, de gatilho para gatilho, qual sentido tem eu estar fazendo algo que fuja disto, pessoal? Ah, só lembrando, pessoal, vai ser hard scalp, né, hoje, né? Não é médio não, né? Hard scalp. Hard. Hard, né? Beleza. Sendo isso. Por isso que eu pensei que por isso que eu falei para você se ajuda muito no hard scalp, entendeu? Porque hoje a aula seria disso. Entendi. Não é questão que ajuda muito, né? A questão é que no hard scalp, o hard scalp, pessoal, não tem muita diferença de hard scalp para não tem muita diferença de hard scalp para médio para frente, tá? A diferença dos dois é que no médio para frente você quer alvos longos, porém quer amplificar o seu lucro durante os alvos, tá? Então, isso aí é algo que você vai ter no médio para frente. O hard scalp nada mais é do que você realizar operações dentro de uma janela de preço, uma janela de oportunidade, só que entrando cheio e saindo cheio. Entendeu? A diferença de um para o outro é que um você permanece na operação, buscando essa amplitude, e o outro você não busca. Isso, você busca entrada e saída cheia, concretizando seu lucro com a maior quantidade de vezes possível, tendo uma assertividade alta. Mas o hard scalp só serve para quando você tem uma assertividade alta. Tá? Então, pessoal,
como eu vou estar focado no hard scalp, eu vou explicar poucas operações, tá? Sempre que tiver um hard scalp, eu vou estar explicando ela, tá bom? Você só vai pegar radical, né, Jonathan? Só o radical, né? Vou pegar hard scalp, tá? E o hard scalp eu vou pegar a partir de onde? A partir do candle 3, tá, pessoal? A partir do candle 3, porque eu tenho um parâmetro para saber para onde o preço vai, como ele vai trabalhar, e entender essa movimentação. Eu pausei, pessoal, porque eu esqueci de uma coisa. Olha aí, ó. Eu não segui a ordem cronológica que eu bato, tanto na tecla como meus mentorados seguirem, do que marcar, e acabei esquecendo. O que eu esqueci? Marcar zonas de liquidez. Tá? Pega no pé dele. Aí. Eu já ia avisar, ó, ainda bem que marcou, já ia avisar. Olha que Faça safado. o que eu digo, não faça. Exatamente. Faço o que eu digo, só não faço o que eu faço. Rapaz, tem mentorado meu aí, cara, que no Forex, ele tá usando o que eu ensinei pra ele. Tá, até tive mentoria com ele ontem, o José. Ele no Forex, ele tá usando as aulas de mentoria e fez 900% do valor investido. Pouca coisa, né, pessoal? Pouca coisa. Eu até elogiei ele, parabenizei ele. Ele pegando as operações, realizando os movimentos, concretizando direitinho. Ele investiu $100 e já fez 900. Fico muito feliz, cara, quando isso acontece. Assim como o César, né? Que hoje ele queria fazer o concurso para delegado da Polícia Federal, hoje ele tira no day trade não, no swing, um salário de delegado da Polícia Federal. Às vezes E até sem, mais. e sem estresse nenhum, né? Exato, Sem dor exatamente. de cabeça, sem os problemas Sem naturais aí. perigo, Exatamente, é. capturou a liquidez. Tchau, liquidez. Eu nem quis fazer o movimento, foi gerado uma liquidez aqui na mínima do 1 agora. Vocês estão conseguindo enxergar meu gráfico direito aí, pessoal? Ou tá muito pequeno? Se estiver muito pequeno, me avisem, tá? Tô Não, tentando. tá ótimo. Tá bom, tá bom. De bola. Deixa eu abrir o time trading aqui. Para evitar umas travadas, possíveis travadas. Pessoal, não mutei todo mundo, tá? Então, mas sejam civilizados. Quem quiser fazer pergunta já sabe, né? Eu gostaria também que, como eu vou estar concentrado no gráfico, quando alguém levantar a mão, vocês me avisassem, tá? Quem tá com o microfone aberto, mas com civilidade, por favor. Mas olha o hard scalpzinho ali no minuto. Pessoal, acho que eu não vou esperar até o Candle 3 não, hein? Bota aí 3 contratos. Ah, tá, perdão. Botei só um, né? Primeiro hard scalp, pessoal. Lá no minuto confirmado pro back de romper o renova máxima, tá? Então ele tem que ir pelo menos aqui até a máxima do movimento. Candle 6. O Candle 7 já cumpriu a obrigação Candle 6, que o Candle 6 deu, mas o Candle... Aqui, ó, cumpriu agora a obrigação. Tinha uma obrigação pendente com o Candle 3 e com o Candle, e com o Candle 6. E com o Candle 6 não, com o Candle 5. O Candle 7 cumpriu, dando alvo, e o Candle 8 cumpriu as duas obrigações restantes. Logo, habilitado um hard scalp. E não estamos em uma extremidade ainda, estamos próximo a ela. Isso aqui é uma extremidade. Posso te pedir para mudar para ponto? Pode sim, tá aí. Porque pra mim não faz diferença, eu não fico olhando aqui. Então, cheio, tá aqui, 30 pontos. Mas eu vou botar do payroll mesmo. Aqui. Rompimento. Oh, maravilha, papai.
Rompimento. Vamos aguardar. Lá no minuto teve rompimento da região. Já rompeu também lateralização ali. Temos aqui um gatilho aqui mais para frente, que é um dojizinho. Bem aqui. Então temos uma liquidez também mais acima. A liquidez está no 905. Vamos ver se ele captura essa liquidez. Então, ele não testou ainda para baixo. Ele precisa fazer uma correção lá no minuto, pelo menos até a máxima do candle 3. Essa correção precisa ser realizada. E se ele confirmar lá no minuto que ele vai fazer essa correção, faça uma venda aqui. E não deu tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Por enquanto, pessoal, teria uma entrada, tá? Da origem desse candle até a máxima do candle 2, que é o famoso 50 centavos, tá? Que o Isaac fala quando ocorre um rompimento. Tá? Mas aí já passou a oportunidade também, tá? De realizar essa operação. Então a gente tem que esperar o 3 concretizar para poder entender qual vai ser a obrigação do 5, do 4, tá? Mas se o candle 3 fechar desse jeito que ele está aqui agora, a obrigação do 4 vai ser romper ou renovar a mínima do candle 3 e pelo menos até os 50% do 2, tá? Ou até mesmo testando aqui esse gatilho, porque o candle ele só se movimenta de liquidez para liquidez, de gatilho para gatilho. E se ele vir testar esse gatilho aqui e confirmar uma rejeição desse gatilho, pode ter uma compra daqui até aqui, tá? Então, é esse tipo de coisa que vocês têm que começar a trabalhar, a começar a mecanizar, a começar a deixar articulado na mente de vocês, tá? Opa, 4 segundos. Se o candle 4 testar para cima, venda. Aqui. Take. Agora vamos lá. Vamos esperar aqui que ele venha até o gatilho. Sair antes do gatilho, respeitando a distorção para a esquerda. Se ele for embora, deixa ir com Deus. Tá? Lá no minuto, confirmou pra gente que o backzinho. Se ele houver uma rejeição aí nesse candle agora, tá? A gente pode esperar lá no minuto e provavelmente pode pintar uma entrada lá no minuto para continuidade ou de rompimento desse gatilho ou da volta. Tá? Como é que a gente vai saber disso? Fibonacci, pessoal. Tá aqui, ó. O movimento é esse. Tá? Ele rompeu 50%. Teoricamente, ele tem que vir buscar aqui. Só que se ele faz essa distorção, ele está pegando essa Fibonacci aqui. Tá? E tem essa também do micro. E se esse micro aqui for rompido, ele tem que vir para a próxima. E, consequentemente, para a próxima. Tá? Então, o que é que eu quero? Eu quero que esse candle 18 ele feche aqui acima desse 50%. Olha aí, fechou e eu fui embora. Não me deu chance de entrar, mas é porque está acelerado. Mas aqui daria chance de entrar no teste aí do 19. Se ele confirmar esse rompimento, pode dar uma outra oportunidade de compra pra gente, com a continuidade dessa movimentação. Tá bom? Vamos lá, eu vou deixar aqui apostos. Opa, testa para baixo, testou para baixo. Tá aqui. Máxima do movimento aqui. Tá? Tem que pagar lá. Entrada pelo minuto, tá, pessoal? No teste do rompimento dos 50% do minuto. Pagou. Pagou. Já foi até aí. Não teve rompimento, tá, pessoal? Se não houve rompimento, ele tem que voltar para os 50% do movimento anterior, mas ele tem a obrigação de romper ou renovar a máxima do 4. Pode ser que ele faça isso, renove a máxima do 4 e já comece com a rejeição. Se ele começar com a rejeição, onde ele tem que ir? Ele tem que ir neste movimento aqui, tá? Opa, já tá indo embora. Só esperar para ele fazer. Se ele gerar aqui pra gente um movimento aqui de rejeição ou uma continuidade, a gente vê o que é que faz. Mas vocês lembram que eu disse que poderia ter uma compra aqui até o próximo gatilho? Take. Né? Agora vamos esperar. Isso aqui é a projeção, tá? Aquela projeção da amplitude do último movimento. Tá aqui. Lá de 60. Esse era o alvo da operação. Vocês lembram que eu falei aqui anteriormente? Sim ou não, pessoal? Fala aí. Todo mundo mudo? Correto, correto. Falou sim. Certo. A gente fala, tô vendo no chat. Sim, falou. Tem que prestar atenção aqui, tá, pessoal? Opa! A gente pode pegar um scalp agora aqui de uma rejeiçãozinha. Tá numa extremidade, mas tá fazendo uma região interessante. Se ele fechar assim, o 4 testar pra cima, eu vou vender. Tá? Eu vou vender.
Mas eu vou vender até onde? Essa é a questão. Até os 50% do 4. A testa para cima. Isso. Abertura. Até aqui. Até aqui, mais ou menos. Stop na máxima do próprio candle 5. Estamos em extremidade. Eu estou fazendo aqui literalmente um hard scalp, tá, pessoal? Correndo um sério risco. Ali eu já tenho uma rejeição lá de topo no minuto. Tá? Tem uma rejeição de topo no minuto. Estou comprando risco aqui. Rejeição de topo no minuto, eu espero que ele confirme lá. Tá? Já testou 50% no micro, dando a obrigação para o 27 romper ou renovar a mínima do 26. A obrigação do 6 é romper ou renovar a mínima do 25. Tá? A obrigação do 28 agora é romper ou renovar a máxima do 27. Só que a mínima do 26 ainda está pendente. Vamos ver se ele vai pagar. Pode ser que ele pague os dois. Não candle só. Mas a obrigação ali do 27 está pendente agora, tá? A obrigação do 27 e do 26. A obrigação do 29 romper ou renovar a máxima do 28 e do 27. Fez isso. Agora a do 26 está com pendência, tá, pessoal? Está com pendência. Opa, cumprindo. Cumprindo. E ficar de olho aqui para sair da operação. Ficar de olho. Se houver qualquer mexidinha diferente lá no minuto, eu já cancelo a operação. Não parou de romper ainda lá no minuto. Vamos ver o que é que vai fazer. Vamos. Testou para cima. A obrigação do 7, rompeu e renovar a mínima do 6. Vou permanecer na operação. Atestou 50% aqui no minuto já dessa nova distorção. Opa. Vai me dar loss? Rapaz, tá de brincadeira. Mas a obrigação ainda tá pendente, tá, pessoal? Rompeu lá os 50%. A obrigação do 6 ainda tá pendente. Pagou. Foi uma manipulaçãozinha esse candle 31, tá? Ele fez um movimento de captura de liquidez para realizar o movimento que desejava. Vamos lá. Deu até o frio da barriga esse candle. Esse daí deu uma disparada boa, mas olha porque foi, notícia. Aí é o perigo da gente colocar o stop no lugar errado, né? Exatamente. O Aí stop isso ele que a gente permaneceu tem na que operação, entender. permaneceu lá na máxima do candle 6, do candle 5. Isso. A gente fica com medo, aí aproxima ou não. Exato, vai querendo encurtar isso, inclusive na minha arena pela parte da manhã tem o pessoal pergunta bastante, dá para encurtar o stop aí? Pessoal, se você está perguntando se dá para encurtar o stop, é porque você não aceitou aquele stop que você tinha anterior. Tá? Aquele loss que você poderia levar. Você Se segurou não essa aceitou, operação aí, Jonathan, porque ele estava pendente. Então, foi o que mais segurou nela, foi isso? o que eu segurei a operação aqui não foi só porque estava pendente, tá? O que eu segurei a operação aqui foi por um simples motivo. O candle 6 cumpriu a obrigação com o 5, mas deu uma obrigação para o 7. Qual era a sua obrigação para o 7? Romper ou renovar a mínima. Se ele rompesse ou renovasse a mínima, ele pegava ou não pegava meu take aqui? Pegava. Então, pronto. Permaneci na operação, entendendo essa obrigação, entendendo que eu estava a fazer isso. Ok. E aqui a gente tem que entender que para entrar, você tem que confiar nela. Se você não confiar, então fica quieto. Exatamente. Né? Exatamente. O Evandro aí tá de mão levantada, o Evandro. Evandro estava falando agora há pouco. A sua dúvida era essa, Evandro? Era essa mesmo, ele já baixou até a mão. Desculpa. Nada, que isso. Dá play de novo, hein, pessoal. Todo mundo tá entendendo até agora o porquê da operação. Deixa eu pausar aqui para poder dar tempo de olhar para a tela de vocês. Todo mundo tá entendendo, né, pessoal? O porquê das operações até agora, né? Sim. Pode perguntar, Renato. Ô, Jonathan, então eu não preciso esperar o candle zerar, não? Deixa eu perguntar melhor. Tipo, encerrar para começar nos 5 minutinhos, eu posso olhar no 1 minuto, e mesmo se tiver, tipo, 2 minutos, 3 minutos, se me der segurança, eu posso entrar? O que acontece? A leitura máxima, mínima e 50% funciona da mesma maneira em qualquer tempo gráfico. Tá? Qualquer tempo gráfico. Você não vai precisar, às vezes, esperar um movimento tão grande lá no minuto. Quem está na Arena Dólar, diariamente, vê muito o Paulo fazendo isso, pegando a operação pelo minuto. Tá? Mas, óbvio, 5 minutos e 1 minuto tem que conversar.
15 minutos aqui tá servindo de nada, tá, pessoal? Se eu quiser fazer até mesmo isso aqui, eu posso fazer, ó. Tá? Só deixar 1 minuto. Coloca o 15 Inclusive, minutos de 3. é o quê? O 15 minutos, coloque ele em 3 minutos. Ajuda. Nada, 3 minutos pra mim serve não. Eu gosto 1 minuto mesmo. Outros tempos gráficos não são tão úteis, tá, pessoal? Não são tão úteis. Porque você acaba criando viés de ficar sempre olhando mais e mais e mais e mais e mais tempos gráficos e não vai entender o que Continuando a pergunta da Renata. Então quer dizer que dentro do candle de 5 minutos eu posso fazer esse scalp? Sim, você né? pode Olhando fazer, um mas, minuto. mas aí que tá. Os dois têm que estar conversando. Eu fiz uma entrada nos 5 minutos, mas com confluência pelo 1 também. Que justamente a obrigação do 6, que é o que eu falo do backtest, para meus mentorados também. A obrigação do 6 era romper ou renovar a mínima do 5. Lá no minuto, ele já tinha quebrado uma estrutura dizendo que ele precisava vir até os 50% desse micromovimento, que esse micromovimento aqui é os 50% do 4. Tá? Então, eu fiz uma confluência de informação que eu tenho aqui no minuto com o que eu tenho lá nos 5 minutos. Não é só uma coisa ou só outra. Entendeu? Entendi. É uma porque conversa. Até então eu achava que tinha que esperar virar, sabe, os 5 para poder entrar, e às vezes a gente perdia. Mas precisou virar. Precisou virar. O 5 terminou de fechar, o 6 testou para cima. Não, eu dando digo confluência nos assim, dois. começou, entendeu? Começou 1 segundo, 2, entendeu? Eu entendi o que você disse aí, beleza. Perfil operacional. Ô, Jonathan, outro negócio, isso de encurtar o stop. Beleza, eu entendo, a gente entra na operação, já tem que saber que cabe ou não, todo o esquema do gerenciamento, né? Porém, no hard, usualmente nosso stop ele vai ter uma proporção ruim, né? O stop ele costuma ser bem maior do que o ganho, né? Então, basicamente, sempre. Então, isso do encurtar o stop, encurtar eu digo por, assim, olhou e falou, porra, não convergiu, porque eu imaginava tá indo pro loss. Vale a gente fechar antes, né? E aí, vale fechar antes, dependendo do caso. Minha dúvida é... Oi? Vale fechar antes, dependendo do caso. Tá? Então, aí a minha pergunta é assim, você fecharia se um minuto já fala para você que vai dar ruim, você fecha ou você espera os 5? Eu fecho, vamos lá, se um minuto, ele tende a manipular muito, tá? Tende a manipular muito. O que acontece? Como, por exemplo, o 31 foi manipulação. 31 ali já disse para mim, olha, vai lá no teu stop, porque rompeu 50%. Só que rompeu qual 50%? Rompeu este 50% aqui. Tá? Só que olha esse daqui também, rompeu ou não rompeu? O que isso fala para tu? Cagou, fudeu, né? Fazendo o caldo do frango. Pelo minuto deveria cancelar, né? Seguindo seguindo essa sua lógica, sim. Só que você tem que lembrar que o minuto, ele manipula muito mais na movimentação. Tá? E você tem aqui um rompimento de uns 50% e captura de liquidez. Só que olha o que 32 fez. Por quê? Eu disse, vou esperar para ver o que o 32 faz. E devolveu tudo. O próximo candle ele pode devolver tudo. Assim como ele também poderia vir aqui, ó, e dar continuidade me estopando. E depois descer tudo. Mas ali o stop eu já tinha aceito. Por quê? Botei meu stop lá no 5. Isso aqui é a máxima de 5. Acabou. Então, assim, se fosse um movimento que não... Porque esse ficou meio, entre aspas, escancarado a manipulação ali no minuto. Mas se fosse um movimento mais crescente, assim, aí faria sentido sair por 1 minuto? Faria sentido sair. Crescente, como, por exemplo, esse movimento aqui, ó. Tá, isso que eu quis dizer. Ah, beleza. Não, tá bom. Entendeu? Valeu, fechado. Tamo junto. O Jonathan. Oi. É o Márcio, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Deixa eu te fazer 2 perguntas aí. Com relação ao gráfico de 15 minutos, ali eu posso também trabalhar com ele determinando alvos ou não? Pode ele sim. Prolonga o meu alvo, né? Ele é para prolongar operações, só que a gente está trabalhando aqui o hard scalp. Não é o caso agora. Tá? Mas no caso, o 15 minutos é para acompanhar. O 15 minutos é para isso, prolongar alvos. Essa é a funcionalidade, a função do 15 minutos. Tá? E no hard scalp é obrigatório a gente cuidar o 1 minuto, sempre? Sempre. Você tem que ter um diálogo dos 5 com 1 minuto. Tá? Tanto para entrar quanto para sair da operação. Entendeu? Entendi. Beleza. Valeu, obrigado. Nada, tamo junto. Vou dar play, pessoal. Vamos lá.
Ih, tá dando as travadinhas, cara. Eu acho que eu vou ligar aqui o refrigeramento do computador. Para poder travar menos. Vamos lá. Um minuto acabou de dar uma rejeitada nessa movimentação, bem em cima de 50%. Não tem nada a se fazer, tá, pessoal, por enquanto. Ah, Jonathan, mas por quê? A obrigação do 8 é romper ou renovar a mínima do 7. Só que ele está em cima de uns 50%. Tá? Então eu não vou fazer nada. Eu vou esperar a movimentação acontecer para eu tomar uma decisão. Porque eu posso ter um hard scalp aqui, bem legal e bem interessante. Ah, Jonathan, que hard scalp é esse? Um hard scalp no padrão de 3 candles para compra no micromovimento. Tá? Isso eu já estou cogitando a possibilidade do candle 9. Tá, pessoal? E do candle 10. Não somente de um. E como o primeiro e segundo candle é comprador, influencia também, né? Não, não tem essa. Não? Tem Porque essa. para mim... Padrão não tem coloração, tá? Padrão tem regra. Sendo comprador, vendedor, o primeiro ou o segundo do padrão, não importa. A regra é a mesma, dar alvo, né? Rejeitar. Mas ele mostra a força dele, que tá para comprador, né? Esquece isso de força, cara. É. Esquece isso de força. Tá bom. Esse 7, 8 e 9 não poderia configurar algum padrão? Poderia, mas agora não mais, tá? O 8 já tá dando um alvo também na máxima. Então não tem mais padrão aí. Mas pode dar entrada sim de compra. Essa para baixo? Essa para baixo? Já foi. Lá no momento não testou para baixo ainda. Saco, cara. Uma entrada de compra aí, mas não deu oportunidade. Opa! Oportunidade. Não. Oportunidadezinha de compra aqui até a máxima. Mínima do 7, descolado, stop. Payoff bom. Alguém consegue entender o porquê dessa entrada? Vocês conseguem entender, Eu acho pessoal? que ele fez O 8 fechou score acima no dele mesmo, 32 acima ali, do... no 37 Um de cada vez. Desculpa. Nada? Pode falar, pode falar. Até pode Eu terminar. vejo score no 32 e no 37 e ele fez uma rejeiçãozinha no 50 do minuto. Ele rejeitou os 50 do movimento, vai ter que pegar o topo, né? Eu vi só que o 8 fechou acima dos 50% dele mesmo, acima dos 50% do movimento. Pullback. Simplesmente isso. Não tem padrão aqui não. É pullback, tá, pessoal? Ele utilizou lá no minuto uma rejeição daquele 50% e foi criando movimentos em onda aqui até chegar na máxima. Já pagou já a operação. Foi pro outro, foi para o nosso alvo ou não foi, pessoal? Gatilho para gatilho, pessoal. Não importa o quanto ele judia. Ele vai. Tá? Ele vai. A única coisa que muda é o teste, né, Jonathan? Tem candle que não testa e não tem como fazer nada. Exatamente. Ó, aqui, por exemplo, a gente tem uma obrigação do 10, de romper ou renovar a máxima do 9. Só que ele já deu alvo lá onde a gente queria, então eu não vou entrar. Ele pode até ir sozinho. Se ele for sozinho, deixa aí. Mas se ele for sozinho, houver um teste no próximo, e o próximo confirmar que ele vai pro próximo alvo, onde é que ele tem que ir? Olha aqui. Gatilho do diário. Tá? E se ele romper esse gatilho diário, onde é que ele tem que ir? O próximo gatilho diário. E assim sucessivamente. Tá? E assim sucessivamente. Conseguiram entender? E tá aí na onde você fez a sua previsão lá, no início. Exatamente. Acabou de bater no alvo daquela projeção, tá? E Jonathan, entrar aí também é considerado entrar nas extremidades, né? Exatamente. Nesse momento é. Então a gente tem que esperar o quê? Ele gera uma distorção aqui, ou que ele, por exemplo, ele rompa aqui, gera outra distorção, vem até uns 50%, rejeite, ou então, sei lá, declare que vai descer, entendeu? Temos que esperar confluência dentro do nosso operacional. Tá? Hard scalp é isso, você tem que ser assertivo, pessoal. Vai ter operação que você vai errar, vai ter operação que você vai errar. E o payoff
o payoff do hard scalp é sempre desfavorável, tá? 90% das vezes. Esse daqui tava quase 1 para 1. Mas na verdade tava 2 do loss para 1 do gain. Entendeu? Então, geralmente o payoff vai ser desfavorável do hard scalp. O risco é maior. Não rompeu, parou em cima do gatilho. Se ele não rompe, ele precisa realizar um pullback. Num rompimento desse aí, ele teria que vir testar 50% desse rompimento? Não. Ele tem que testar os 50% do 10, mas o 11 já cumpriu a obrigação dele romper ou renovar a máxima do 10. Ele não rompeu ainda essa projeção de 50% aí, dessa projeção de Fibonacci. Tipo, se ele não rompeu, ele vai ter que o voltar até os 11. 50% deste movimento. Tá? Que é Se o mais ou 11 menos fizer aqui, ó. um rompimento aí, ele, para pegar uma operação, tem que esperar ele testar o 50% dele? Abraão, acabei de minuto já explicar tá isso, mostrando Abraão. que ele vai embora. Abraão, acabei de falar disso. Ele não rompeu ainda. Ele precisa realizar ou um pack aqui ou ele ir embora de vez. Certo, tá? perfeito. Olha lá, ó. Ele vai realizar uma volta até os 50%. Ele não está conseguindo romper para a esquerda. Se ele não rompe, ele tem que fazer um pullbackzinho. Tá? Não está rompendo. Apesar de eu saber, eu não entro na operação, porque eu estou na extremidade, operação com risco muito grande. Tá? Então não vou entrar. Já deu alvo nos 50% desse novo micro gerado. Teoricamente, se ele rejeita, o ponto máximo é aqui. Então eu já tenho que começar a analisar até onde ele pode ir. Mas ele pode voltar, gerar um máximo um pouquinho maior, e 50% já vem mais para cima. Aqui, ó, 50% já está já no 50% desse novo micro gerado por ele. Tá? Eu tenho que aguardar. Aí tem um scalp aqui, tá? Um scalpzinho aqui. Olha lá, o payoff. Payoff desfavorável, como eu falei. Payoff está bem desfavorável. Obrigação rompeu, renovar a mínima ainda. O que ele faz? Alguém de R$18 com R$1,75. Estou na extremidade, mas aqui ele já está em cima dos 50%, tá, pessoal? Essa operação aqui está extremamente arriscada, por isso eu estou cuidando tanto no minuto. Eu botei bem nos 50%, ó. Na regiãozinha ali de 50%. Então eu tenho que cuidar. Tô ali em ponto, eu tô com 30 pontos ali de take. Por coincidência, e eu mexi manualmente. Pullback. Pode ser um pullback de romper ou renovar a mínima, tá, pessoal? Até onde é o pullback? Olha aí. Obrigação de romper ou renovar a máxima de 58. Tá querendo dar, já deu alvo na máxima de 58. Vamos ver o que acontece. Se esse candle fechar dando a obrigação do 13 romper ou renovar a máxima, eu saio da operação no lote, tá? Entendi. Entendeu assim? Vai pagar. Pullback de romper ou renovar a máxima. Não, a mínima que diga, perdão. Pronto, Foi. pagou já. Lá no minuto era pullback de romper ou renovar a mínima. 13 testando para baixo. Aqui não tem operação, tá, pessoal? Não tem operação. Eu tenho que esperar o 13 fazer o movimento que ele quer agora. Se ele romper essa estrutura aqui do 7, ele vai ter que vir até o gatilho, tá? Ou até os 50% desse movimento aqui. Que é justamente lá no gatilho. Vamos lá. Não está, ele capturou a liquidez e deu uma rejeitada na região da liquidez. Isso indica que ele vai ter que voltar por os 50% deste movimento aqui, ó. Que é mais ou menos aqui. Deixa. Ó, já foi lá. Opa! Foi, capturou a liquidez. Notícia. 3, né? Não tem notícia. Tem notícia nele, sim. Só a notícia impositiva, né? Às vezes no Candle 13 não tem notícia não, tá, pessoal? Não é todo dia, não. Não.
Mas se esse candle 3 fechar do jeito que eu tô vendo aqui, eu vou entrar nessa operação. E esse meu scalpzinho vai até esse meu gatilho. Isso aí, então. E romper é melhor ainda, não? Testou para baixo. Teste mais um pouco. Teste mais um pouco. Tá? Aqui. Vamos ver se é melhor ainda. Acabou de pegar a liquidez. É um movimento preocupante, tá, pessoal? Isso aí. O correto, como é uma operação esperando romper. Cacetada. Como eu tava explicando, eu nem fiquei de olho. Pode só dar alvo aí, tá, pessoal? Vou ficar de olho lá no minuto, vou ver como está a movimentação, para ver se eu saio ganhando menos do que eu teria feito ou não. Tá? Colei 20 pontos aqui no gatilho. Lá no minuto tá preocupante, porque não está conseguindo romper. Tá? Não está conseguindo romper. 50%. Se ele não está conseguindo romper, complica meu lado, porque ele tem o 68, 66, 67 pendente de romper ou renovar a mínima deles. Tá? Então, isso é algo preocupante. Se lá no minuto esse candle 69 não der take, eu saio na mão, tá? Ixi. Depois dessa movimentação, eu vou segurar um pouquinho. Fechando acima dos 50%. Acima de 50% tá na obrigação pro próximo, tá ótimo. 34 segundos. Vamos ver como é que esse candle fecha. Se ele fechar acima de 50%, o candle 15 vai ter obrigação de romper ou renovar máxima. Ele tem que respeitar os 50% desse micro movimento gerado, que é mais ou menos aqui. Vocês estão vendo que eu sempre estou procurando uma confluência de informação, pessoal? É verdade. Olha lá. Ainda está acima. Ainda está de romper ou renovar máxima. Os dois estão com obrigação de romper ou renovar máxima, tá? Já rejeitou já 50% aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Testando o gatilho que acabou de romper, testando a máxima do candle 11, ainda tem confluência para permanecer na operação. Buscando liquidez, né? Exato. Fazendo pullback lá, né? Acabou de romper 50% lá no micromovimento. Tem que ficar de olho agora. Esse é o ponto de decisão, tá? Esse é o ponto de inflexão. Tem um microzinho, né? Vai ser o ponto de inflexão, tá, pessoal? Vamos aguardar. Agora. Se der take, deu take. Se não, eu vou sair na mão. É agora. Esse candle ele tem que cumprir com a obrigação agora, tá? De romper. Exato. Se ele não cumprir, eu cancelo. Depende dele. Vamos, deu take. Deu take. Aí. Ainda deixou pro outro ainda. Show de bola. Vamos aguardar. Perfeito. Até agora nós tivemos algumas operações validadas. Tô nem operando aqui, a mão tá suando, que negócio é esse? Se ele realizar o rompimento desse gatilho, tá, pessoal? Eu vou esperar a confirmação desse rompimento para poder pegar uma operação. Se não, se ele rejeitar, eu já saio da operação. Não, eu já pego um outro movimento. Não deu teste para baixo, não vou entrar. Ele não testou para baixo, só seguiu o rompimento. O negócio é a observação dessa confluência, que tem que ser muito atento, olhar. Ele já chegou já na região, já que eu disse que ele podia trabalhar, né? Que é 50% e o outro. Vamos observar. Lá no minuto já realizou uma movimentação já de rejeição. Está testando para cima. Se ele rejeitar de novo, ele vai ter que voltar até... Pessoal, deixa eu fazer pergunta daqui a pouco. Deixa eu abrir para pergunta para vocês perguntarem, senão eu acabo desconcentrando, tá? Lá já testou 50%. Então tem que aguardar. A 50%, mais para menos 50%. Rompeu na linha de 77, já cumpriu com a obrigação. Ainda tem a obrigação também de 74 pendente. Rejeiçãozinha ali. 1 minuto. Aqui. 40 pontos paga. Máximo daquele ali. Máximo de 72. 49. Vai pagar. Isso aí, esse papelão aqui na máxima.
Ou 40, tá ótimo. Tem que testar a máxima de 72 ali. Mas pagou. Então agora, o que eu vou fazer? Esperar a confirmação dessa rejeição desse topo. Rejeitou esse topo, ele vai ter que pegar a liquidez da mínima do 13. Mas aí, bota os coleguinhas. Testou pra cima, tem venda, tá, pessoal? Sai. Testa pra cima, filho. Travou. Testou pra cima. Boa. Um teste. Jogou a operação. Apagar. Vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Responde para o centro, rompeu. Renovar a máxima. Se concluir a obrigação, agora vai pagar, vai. Vai pagar, vai pagar, vai pagar, vai pagar. Projetado para cá. Isso. Cumpriu a obrigação de retornar a mínima e pagou. Boa. É isso. Ô, Jonathan, dá licença um pouquinho, eu vou ter que sair agora. Agradeço pela aula. Vou ficar minha esposa pro trabalho, tá bom? Tranquilo. Obrigado, meu querido. Fica com Deus todo mundo aí, gente. Valeu. Tamo junto. Tem o Adrisson. Quer fazer alguma pergunta, Adrisson? Ei, John, só me explica aí, por que você botou nessa marcação em seu take? Por quê? Seria descolado da mínima acima da liquidez aqui do minuto. Tá? Descoladinho da Perfeito. liquidez do minuto. Você se baseou no minuto, né? Para Exato. seu take. Isso. Valeu. Nada, tamo junto. Então, a obrigação dele era capturar a liquidez, romper a nova mínima do 17. Se ele não acelerar aí, ele vai ter que voltar até esse gatilho, que é os 50% do movimento, tá, pessoal? Se ele não acelerar, ele vai ter que fazer um retorno aí. Aqui, ó. Se ele for declarar que vai ter que fazer um retorno, pega um scalpzinho até 50%. Todo mundo tá entendendo o porquê da operação até agora, pessoal? Dito no chat. Sim, sim. Então. Vamos lá. Já vai dar alvo? Já é. Faça comigo, não? Tá bom até aí. Até aí, você tem que abrir, testar para baixo para poder fazer isso. Né? Este aqui vai poder ser um pullback, para renovar a máxima. 17 segundos. Excelente. Vai te romper a nova máxima lá no minuto. Estou para baixo, compra. Vai te romper a nova máxima, tá, pessoal? Essa máxima. Deu alvo. Não gostei. Não gostei. Você está fazendo outro pullback dentro do outro micro movimento. Alvo de novo. Sério que você não vai pagar? Isso. Pagou. Ótimo. Se ele fizer aqui uma rejeição aqui, o outro testar para cima, o outro negar e o outro testar, aí a coisa fica bonita. Ele só não pode dar alvo na mínima, né? Se fizer isso aqui vai ser o quê, pessoal? Padrãozinho para venda. Exato. Ele só não pode dar alvo na mínima e no máxima. E o outro não pode só ir embora sem a gente. Tá? Esse daqui seria o primeiro que entra do padrão, tá? Vamos ver.
Ele também só não pode romper. Isso aí eu tô cogitando de ele não romper, ele rejeitar esse gatilho aqui. Mas se ele for embora, aí lascou. Onde é que ele tá dando alvo aí, né? 50 do micro. 50% do micro. Até a gente tá aqui um pouco mais para baixo. Esperar agora o movimento do 20, né? Ele deu uma rejeitada. Ele só não pode dar alvo na mínima. Tá? Só não pode dar alvo na mínima. Então a gente tem que aguardar, pessoal. Nada mais, nada menos que isso. Todo mundo entendendo aí? Sim, aguardando. Pessoal, se ele não conseguir vencer esse gatilho, para qual gatilho ele tem que ir? Eu vou posicionar aqui agora, tá? Se ele não venceu esse gatilho, nem no minuto, nem no 5, para qual gatilho ele tem que ir? Vou até deixar aqui. Pronto. Ele não conseguiu vencer esse gatilho da projeção de 50%. Ele tem que ir para qual gatilho, pessoal? O do 17? Forte. Hã? Gatilho do 3? Do 18. Gatilho aqui, ó, do diário. Diário, né? De gatilho para gatilho. Exatamente. Ah, você tá falando essas Não marcações, vence foi mal. tem que buscar para outro. Sim. É para isso que a gente faz marcação. Vocês acham que marcação é só para ter risco na tela? Só pra ficar bonitinho, João. Só pra ficar bonitinho aí. Ah. Não seria mais prudente aí se fosse pegar, por exemplo, se tivesse alguma com um scalp, fazer até a máxima do 1 e não até o gatilho? Até o gatilho. A máxima do 1 já pagou, inclusive. Mas a máxima do 1, qual a relevância que tem para esse movimento? Entendi. É que o Léo fala que é um suporte relevante, né? Certo, mas se for considerar suporte relevante, você tem aqui, ó, distorção para a esquerda, distorção para a esquerda, distorção para a esquerda, 2x. Você tem outras confluências além do que a máxima do candle 1, só por ele ser o candle 1, né? Entendi. Então ele é tipo um candle comum, igual qualquer outro. Sim, dependendo do movimento, sim. Vai ter movimento que ele vai ter extrema relevância, vai ter movimento que ele é só mais um candle. Beleza. O back de romper renovar a mínima lá no minuto, tá, pessoal? Esse scalp aqui, ele teria pago já na mínima do 18. Eu pretendi alongar um pouco mais para vocês entenderem marcação de gatilhos, tá? E literalmente é só de liquidez para liquidez, de gatilho para gatilho. O preço funciona. Ele já mostrou pra gente que ele perdeu a intenção de subir, tá? O preço agora é para baixo. Mas para baixo até onde? Ele pode vir até a mínima do 50% do macro. Pagou. Se ele romper esse gatilho, ele vai ter que buscar essa mínima aqui, pelo menos até essa liquidez. Tá? E se ele não ganhar, ele vai ter que voltar pelo menos até esse 50%. Se ele não ganhar esse gatilho, eu vou meter uma compra. Próximo testando para baixo. Eita! Não rompeu. Testa para baixo, vai. Testa para baixo. Testando. 50% tá. Máxima mínima 50%. Estão operando aí também, né, seus cracudos? Tô escutando, hein? E foi o ND higienização aí. Ah, o microfone tá aberto. Ah, cracudo. Foi pego. O cara se entregou sozinho, não. É o mesmo dia que eu tô fazendo junto. Dando a mesma entrada, é? Eu tô na seguinte. Máxima. Eu sem querer acelerei um pouco mais aqui, mas agora eu vou esperar. Pessoal, já deu alvo lá no 50%, tá, do micro. Ele pode declarar um pullback de romper renovar mínima lá no micro agora, tá? Pode ser a operação que deu errado essa, hein? Se houver uma falha de pullback lá no movimento, aí eu vou ficar feliz. Tá? Fiquei feliz. Vai pagar.
Aí vai pagar. Tá tranquilo agora. Ele tem que vir buscar essa liquidez aqui dessa máxima. Não, filho. Não enrole muito, não. 16 segundos. Faço, não. Tá bom. Tá bom. Ele vai buscar lá a liquidez. Por que eu tô falando isso, pessoal? Por que eu tô permanecendo nessa operação? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer? Tá no seu gerenciamento, né? Não. Também, né? Não? Além de estar no gerenciamento, né? Ele ainda não rompeu. A quantidade de gatilhos ali. Vai ser padrão de 3 candles para compra, pessoal, aqui. É sério? Ah, tá, porque o 22 entrou pra dentro, né? O 22 entrou pra dentro, é isso? Deu alvo, negou. Tá aí. No caso, você entrou no padrão no segundo candle e manteve por causa do terceiro ainda. Sim, eu entrei no padrão no segundo candle com base que ele tem que mover em gatilho para gatilho. Se ele não ganhou depois de ter pego essa liquidez, a tendência é que ele volte. Tá? Isso é um feeling. E também de acordo com o movimento aqui no minuto. Mas acabei pegando um padrão de 3 candles sem estar buscando um padrão de 3 candles. Tá? E ele já pagou o primeiro alvo e o segundo alvo, que é o 50%. Tá? Ô, Jonathan. Eu vou pausar aqui. Olha aí, o financeiro com 3 contratos. Tá bom, né? Vamos lá. Finalizar o dia e abrir para as perguntas, tá, pessoal? Nem 11 da manhã era, né? Jonathan, mostra sua oco pra gente. Ah, é uma oco cheia, de 100 pontos. 100 pontos? Em cima e embaixo. Tá. Em cima e embaixo. Tá? Eu tenho vários ocos. Essa daqui geralmente eu uso no payroll. Por quê? No payroll, como ele paga rápido, ele não dá tempo de eu descolar rapidamente. Então eu boto já 100 pontos, porque daí eu posiciono e estico para onde eu quero. Sim. Aí dá tempo, pelo menos, de conseguir tempo para esticar. Eu tenho um oco de 30 pontos também. Tenho um oco com 3, 4 parciais. Show. Entendeu? Tudo depende do dia e depende da movimentação como está o mercado, a frequência do mercado no dia. Eita, que o médico tá ficando com o cabelo branco, hein? Faz tempo. Faz tempo. Ai. E aí, pessoal? Vamos lá, vamos para as perguntas, vamos para os esclarecimentos. Todo mundo entendeu os motivos da operação, todo mundo viu como está realizando a movimentação do preço. Perfeito. Viu com fluência que espera? Parece fácil, né? Parece fácil. Mas não é não. Hard Scalp foi uma das últimas coisas que eu aprendi e ainda tinha dificuldade mesmo quando já era avançado. Tá? Ô, Jonathan, Como eu nunca fiz mentoria, como eu nunca fiz nada disso, aí gerou um pouco de dificuldade para aprender. Aí depois eu tirei umas dúvidas com o Isaac, e o Isaac me guiou para o caminho do Hard Scalp, né? Ô, Jonathan, e a Cíntia mesmo fala que o Hard Scalp é a Fórmula 1 do trader, né? Que tem que estar bem afiado mesmo. Tem que estar bem afiado, assim como o médio, tá? Uhum. Assim como o médio para frente. Porque o médio para frente nada mais é do que um Hard Scalp dentro de uma operação longa. Uhum. Tá? Cara, mas parabéns. Eu acho interessante porque todos vocês usam o mesmo operacional, explica Hard Scalp e todos têm o mesmo fundamento, né? Exato, é porque a gente estuda a mesma coisa, né, cara? A gente ficou inventando moda. Sim, mas parabéns mesmo. E obrigado aí pela aula. Nada, que isso. Vocês viram aquele máxima, mínima 50% que eu estava explicando lá naquele dia, a teoria de como funciona? Eu mostrei para vocês máxima, mínima 50% nos 5 minutos, no candle a candle. Mostrei máxima, mínima 50% para vocês, sendo aplicado ao 1 minuto, inclusive do movimento do 1 minuto. Falei da leitura do backtest, e nisso é que vocês têm que se ater. O backtest ele ajuda vocês a ter esse tipo de leitura, entender a obrigatoriedade do candle, a obrigatoriedade da movimentação. Eu tenho que me acostumar, sempre estou olhando para cá, porque agora tem essa possibilidade de olhar para vocês aqui, e tem a possibilidade também de olhar para vocês aqui. Aqui. Tá igual o Glauco, né? Tá começando a melhorar aqui a articulação da coisa. Câmera 1, câmera 2. Ganhei de presente o Dia dos Namorados, rapaz. Ó, que chique, hein? Até o fone também é novo.
Tem até o fonezinho com a luzinha aqui também, ó. A luzinha lateral. E do jeito que fazem hard scalp, estão ganhando bastante dinheiro, então dá para investir. É, sim. Eu não curto muito hard scalp, eu curto médio pra frente. Foi direto do Paraguai, Jonathan? Eu moro aqui, né? Pois é. Anda 2 quadras, né, velho? Ô, Jonathan, depois que você terminar a faculdade, você vai atuar? Vou sim. Pretendo sim. E é gosto, né? Ainda tem, exato, ainda tem mais 6 anos de especialização, né? Você tá louco. Viu, Jonathan, posso fazer uma pergunta pra você? Eu tô com a mão levantada ali. Pode sim, pode sim. Mas peraí. Esse é o terceiro da lista. Primeiro é o Adrisson. Tá. Adrisson. Então foi mal, Jonathan, que eu levantei naquela hora e eu não abaixei. Foi mal, Jonathan. Pode Então pular aí. já passa já pro Wilsinho. O Wilsinho Tavares. Bom, boa tarde a todos aí. Boa tarde. E parabéns pela aula. Cara, cada dia mais eu fico mais impressionado com o tipo de leitura que a LTX tem, né? Todos vocês têm aí do ecossistema. E o melhor de tudo isso é que todo mundo fala a mesma língua, né? Que nem o nosso amigo José Maurício falou lá. Eu já vim de outras mentorias e que a gente não tem acesso a nenhum mentor, né? É sempre uma equipe paralela e você não tem acesso. E aqui é diferente, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo opera igual, e isso traz uma facilidade imensa no aprendizado. E a pergunta que eu quero fazer para você, Jonathan, é o seguinte: essa sua última entrada aí, que se deu padrão de 3 candles, ele não vinha do rompimento ali do micromovimento? Vamos né? lá. Deixa eu mostrar para você aqui uma coisa. Sabia que ia ter uma pergunta dessas. Vamos lá. Pessoal, o que acontece? Tá? O movimento aqui deste tempo gráfico, deste momento aqui, é esse aqui. Tá? Sim, este aqui. Do macro. Não, isso aqui é micro dentro deste macro. Certo. Tá? O que acontece? Você aqui teve um pullback de romper ou renovar mínima, com base neste movimento aqui, ó. Tá? Pullback de romper ou renovar mínima. O pullback foi concluído onde, pessoal? No 50%? Não, no candle 20. Então isso aqui não é vir de pullback, tá? Certo, ele rompeu esta mínima, só que ele já tinha realizado a captura de liquidez aqui no candle 20. Só que ao mesmo tempo que eu tenho essa mínima, eu também tenho essa que tem maior relevância na movimentação, tá? E eu tenho os 50% do dia, que era justamente perto de onde iria pagar, né? Então eu tive 50%, eu tive esta mínima deste movimento para me escorar, o gatilho, os pontos de parada para a esquerda que ele já testou em 2 candles, tá? Pode ser que ele daqui ele desça, mas aqui, ó, padrão de 3 candles, ele pagou o primeiro alvo e pagou o segundo alvo, tá? Que o segundo alvo é os 50% deste micromovimento aqui. Tá? Ele ainda nem terminou de pagar. Se der play aqui, deixa eu ver se ele vai pagar. Vamos ver se ele paga. Só acelerei aqui a velocidade só para ver se ele paga lá. E se ele não pagar, olha, ele não pagou. Saiu exatamente no alvo. Que era a máxima ali que era os 50% deste movimento aqui. Cadê? Nem lembro qual foi o movimento que eu tinha colocado a Fibonacci. Ah, tá. Lembrei. Este movimento aqui, ó. Cadê? Eu tinha colocado. Só que eu botei bem descolado, tá? Botei bem descolado. Por quê? Gatilho, gatilho, gatilho. Gatilho. Tá? Então, eu tinha take aqui na máxima desse aqui descolado, que era o 50% daqui, do 20, a região de 50% do 20, que era lá no minuto os 50% que eu esperava. Tá? 50% do minuto tá aqui, ó. Esse daqui. Tá? Foi lá e pagou. Então, eu acredito ainda que ele, apesar de ter rompido, ele tem que testar lá aquele gatilho. Porém, já rompeu. Eu não tenho muita esperança. Se eu estivesse na operação, se não tivesse dado take, que até estava esperando aqui para cancelar, caso ele não pagasse, o que é que eu faria quando ele voltou aqui? Aceitava meu loss. Porque ele rompeu o gatilho que eu estava me escorando. Tá? Aceitava meu loss. E teria perdido um querequequezinho aí. Tá? E pegaria, na próxima operação, pegaria uma venda agora no teste para cima do 24. Venda até a mínima do 23 ou até os 50% do candle 1. Tá?
Maravilha, entendido. Então é isso. Mais alguma dúvida? Sim ou não? Não, o sim. Não, tranquilo, foi bem Show de explicado. bola. Eu fiquei na ND higienização agora. Eu acabei ficando na dúvida, acabei ficando na dúvida ali por conta daquele micromovimento lá, né, do back. Mas olhando pelo maior, fazia todo sentido. Mas assim, quero perguntar para sanar essa dúvida aí. Sim, Mas, sim, valeu, pode obrigado. perguntar sempre, cara. Leva a dúvida para casa, não. Vamos lá. Jonathan, ND aqui. Viu? Você pode pôr no gráfico ali? Só porque eu fechei o meu aqui. Aquele, para mim te mostrar o candle certinho ali. Pode falar. A obrigação do candle que ele desceu ali do 21. Para mim ali, não sei se eu tô certo, mas a obrigação dele era romper a mínima ou da alvo na mínima do 2. Para mim tinha, como ele rompeu, desculpe, 50% do, como ele baixou, quando Vamos lá, vamos entender a obrigação do candle a candle. Tá? A obrigação que ele fez era romper ou renovar a mínima dele. Isso. Romper ou renovar a mínima dele. A obrigação que o 22 tem é com o 22. E depois com o movimento total do gráfico. Tá? Com o movimento total do gráfico. Entendi. E a gente pode observar o quê? Que ele está abaixo dos 50%. Tá? Abaixo dos 50%. Tá aqui. Nós temos um outro 50% que é esse aqui, mas não vem ao caso. Mas está abaixo dos 50%. Se está abaixo de 50%, é difícil pensar numa compra. É difícil, só que lá no minuto ele falava para comprar. Eu entrei aqui esperando que ele viesse lá. Tanto é que o 22 ele foi quase pagar, lambeu o meu alvo e não pagou. Mas lá no minuto ele tinha dado a obrigação, certo, do movimento acontecer. De romper ou renovar essa máxima, vindo até os 50% do movimento anterior. E foi com isso que eu contei. Se ele viesse só aqui nesse candle, só desse alvo aqui, eu já teria saído da mão. Pum. Porque eu não vou segurar só por conta de 5 pontos e devolver os pontos outros que eu tava fazendo. Tá. Porque eu entendi assim, que como o candle 21, ele entrou para baixo dos 50% do candle 2 e entrou na máxima do 1, ele daria a obrigação de ir no 50% do 1, nem que seja no candle 23 ou 24. Ele deu a obrigação disso. Só que ao mesmo tempo ele não ganhou um gatilho, tá? Tanto é que a obrigação que ele deu, o que o 21 deu para o 22 cumpriu. O 22 continuou dando a obrigação do 23 de romper ou renovar a mínima. Por isso que eu comecei a ficar nervoso no 23, só que o 23 pagou logo na abertura do próprio candle. Aí eu já fiquei tranquilo, porque pagou. Se não, se eu visse que estava lá enxugando lá no minuto, eu ia correr fora, antes de me dar o stop. Por quê? A obrigação do 23 era romper ou renovar a mínima do 22. Sim. Tá? Então, a obrigação agora do 24 também é romper ou renovar a mínima do 22. Está abaixo dos 50% do 50% do dia, abaixo de 50% do 23, abaixo de 50% do 22, abaixo de 50% do candle 2 e entrou para dentro do movimento do candle 1. Então, a obrigação do 24 é romper ou renovar a mínima do 23, que vai estar objetivamente rompendo ou renovando a mínima do 2 e chegando no 50% do candle 1. Entendi. Dali ele pode voltar. Dali ele pode voltar, se ele quiser. Não é que ele vai voltar, é que ele tem a possibilidade de voltar. Mas ele pode só continuar indo buscar a liquidez lá na mínima do 1. Beleza, fechou então. Obrigado. Tá? Vamos lá. Alexandre Augusto. Opa, tá me ouvindo? Tô sim. Então, beleza. Jonathan, eu tô com 2 perguntas aqui. Primeiro, sobre as marcações. Normalmente, quando eu marco no gráfico, os 60 minutos e o diário, eu marco as distorções mais próximas do preço, da onde eu acho que o preço vai andar. Aí, então, você acha mais importante, então, marcar os gatilhos do 1 minuto? Distorção e gatilho é a mesma coisa, tá? A única diferença é que todo doji é um gatilho. Então, todo doji que você vê, você marca. Então, o jeito que eu tô falando tá certo. Todas as distorções que eu acho mais importantes e mais próximas do preço, eu vou marcando. Sim. Tá, ok. E para mim ficar com uma leitura num minuto melhor, porque eu não sei se isso é psicológico ou se realmente é uma técnica, que eu acabo focando bem mais nos 5 minutos do que no 1 minuto em si. Isso aí é prática, tá? Às vezes a gente acaba só ficando vidrado nos 5 minutos e esquece de olhar os outros 2 tempos gráficos. Tô percebendo que isso acontece muito comigo. Uhum. Então é só válido,
É válido colocar o minuto do outro lado, aqui perto da boleta? O jeito que você vai botar no tempo gráfico, o gráfico dos lados que você quer é com você. A Do jeito que organização do você seu gráfico é do operador. Isso aí, nenhum operacional no mundo vai determinar. Tá? Tem gente que usa assim como eu uso, tem gente que usa estirado aqui em cima, estirado embaixo, 5 minutos no meio, ou então os dois, um em cima do outro aqui, o 15 e 1, e esticado aqui. Tem gente que usa 2 quadrados aqui, de 1 e de 15, e o 5 aqui, e o contrário do mesmo jeito. Depende, isso é como coloração dos candles, como fundo do gráfico, cada um usa como quer. Eu tenho um aluno que tem a coloração dos candles azul e vermelho, preto e branco, fundo do gráfico rosa. O meu mesmo, o meu 1 minuto fica quase que 30% da tela. Fica 30% 1 minuto e o resto 5 minutos. Isso aí é do operador. Isso aí não tem nada a ver com o operacional. Tá? É como você se sente confortável vendo seu gráfico. Eu me sinto confortável vendo assim, com essa proporção. Pois é, então valeu, Jonathan. Valeu pela aula e por tirar das dicas. Então. Tamo junto. Sempre. Tchau. Tchau, tchau. Carlos Henrique. Opa, boa tarde, tá me ouvindo? Boa tarde, estamos sim. Tá. 23 fechou abaixo dos 50% dele. Então a ideia é que o 24 vá, tem aqui lá no. Vou até fazer isso aqui, ó, só para você ver. Tá. A ideia Agora, é que o 24 rompa o renove vindo até pelo menos aqui. Até lá também tem que vir aqui, ó, fazer a cobertura da ineficiência. Mas, perfeito. ó lá, vamos ver se vai pagar. Eita, não, aqui. Vamos ver se vai pagar. Pode ser que ele já volte daí. Que ele já tá dando alvo. E se eu tomar loss, tá tudo bem. Olha aí, ó. Take. Acabou. Agora, o fato de o 23 ter ido lá no topo do 22 voltado, isso de certa forma, eu posso acreditar que ele agora tem mais força para descer, porque ele foi buscar a liquidez em cima e desceu, ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver, ao mesmo tempo tem a ver, porque lá no minuto tem uma distorção ali com uma liquidez lá no minuto. Mas só pelo fato dele ter testado todos os gatilhos para a esquerda já ajuda muito na confluência, porque ele testou o gatilho do 7, o gatilho do 13, testou o gatilho do doji que tinha à esquerda ali também, do 5, entendeu? Testou 50% do micromovimento gerado, região. Então isso aí dá mais confluência, mais gordura para a sua operação. Perfeito. Obrigado. Nada, tamo junto. Márcia. Oi, Jonathan, tudo bem? Tudo ótimo. A minha dúvida é com relação quando o candle abre. Por exemplo, se ele abre acima dos 50% dele mesmo, a tendência é ele ir para a máxima. Não, você está falando se ele fecha acima de 50% dele mesmo, né? Não se ele abre. Não, assim, tem alguma relação, por exemplo, o candle 24, ele abriu, não tem 50% dele mesmo ainda, né? Não, não tem, que ele não fechou. Só tem do anterior, que o anterior fechou abaixo ou acima de 50% dele mesmo. Então a relação do 24 sempre vai ser com o 23. Sim, tanto é que o candle a candle, a obrigação é com o candle anterior e subsequentemente com o movimento. Ah, tá bom. Obrigada, era essa a dúvida que eu tinha. Nada, que é isso. Renata Godoy. Valeu, Alexandre. Jonathan, se eu olhar o 17 e olhar para a esquerda, tem aqueles topinhos lá, 85, 86, e como o 7, 8, 13, ele bateu ali, Sim. eu poderia imaginar que isso aí seria um suportezinho. Com certeza, porque isso aqui é distorção, isso aqui é tudo gatilho. Certo. Aí Isso eu aqui é penso, gatilho. ok, eu pensando que aqui é um suportezinho, quando o 17 bate e o 18 dá uma negada e volta para dentro do 17, isso aqui seria um padrão de 3 candles? Até. Não? Eu sempre confundo isso. Então, padrão de 3 candles em cima de gatilho, você está querendo saber? Porque, por exemplo, se os gatilhos ali atrás. Vamos lá, a regra do padrão de 3 candles, você tem a regra. A regra do padrão de 3 candles fala sobre gatilho ou sobre região? Ele fala região, né? Máximo mínimo 50. Olha aí, já deu a resposta. Então, para de querer encontrar padrão de 3 candles em cima só de gatilho. Por que a gente fala sobre pior coach? Pode existir padrão de 3 candles em cima de pior coach. Porque pior coach
é imã de preço. É uma zona de influência no mercado. Pode ser uma máxima, uma mínima ou um ajuste. O ajuste é a média dos comprados e vendidos, ou seja, se é uma média dos comprados e vendidos, o ajuste interpreta como 50% de um volume financeiro trabalhado no dia anterior. Por isso que ele pode ser utilizado. Então, vocês acabam confundindo a questão dos prior codes com justamente essa sua pergunta. Se deu alvo ali no gatilho, tem padrão... Não, porque padrão de 3 candles não fala alvo no gatilho. É porque Fala alvo na região. essa região 13, 7, 8, eu enxerguei tipo como suporte, sabe? Uhum. Mas então não, né? Negativo. Ok. Negativo. Vamos lá. Márcia está com a mão levantada e ND higienização ainda. Não sei se é pergunta ou só esqueci de baixar a mão. Só esqueceu. Então, pessoal, a gente finaliza a aula aqui hoje, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. E tamo junto. Valeu, Jonathan. Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, Jonathan. Tá na aula. Obrigado, Jonathan. Valeu, pessoal. Valeu, Jonathan. Bom final. Obrigado.